Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para atender a um pedido, tá? Um pedido de uma seguidora nossa, Laís, o nome dela. Já tem um tempo que a Laís me pediu um vídeo sobre sociologia no Brasil. Demorei um pouquinho para atender, mas vou atender agora. Então, gente, é importante, antes de mais nada, a gente lembrar que a sociologia ela nasceu na França, né? Quem é considerado como o pai da sociologia? O pai da sociologia é o filósofo Augusto Comte. Augusto Comte, que viveu na França entre os séculos XVIII e XIX. Ele, curiosamente, nasceu no ano da Revolução Francesa. Chegou a ser secretário particular do Saint-Simon, né, um socialista. Augusto Comte trabalhou com ele. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, foi um grande matemático. Chegou um momento que Comte ficou um pouco insatisfeito com a filosofia, com o caráter metafísico da filosofia e resolveu realizar um estudo científico da sociedade. E aí nasceu uma ciência chamada sociologia. E o interessante é que a sociologia não demorou muito a chegar no Brasil, tá? Então a gente resolveu preparar, antes de mais nada, uma cronologia, um histórico breve, né, falando sobre os principais momentos da sociologia no Brasil. A origem dela data aí ainda do século XIX, do segundo reinado, final do segundo reinado. Destaque aí para quem? Um dos pioneiros da sociologia no Brasil foi Silvio Romero. A gente destacou aqui a Etnologia Selvagem, uma obra dele, né, clássica, pioneira aí na história da sociologia no Brasil. E também uma outra obra aqui que a gente destacou, que é de 1888, que foi a Etnografia Brasileira. Tá? Então Silvio Romero aparece aí como um jurássico aí da sociologia no Brasil. Tá? Bom, em 1920 nós temos aí a sociologia sendo implantada no ensino médio. Quer dizer, foi um passo importante aí para a sociologia ganhar o status aí acadêmico. Ela é instituída em 1920, né, no ensino médio. Depois nós temos aqui, eu destaquei, entre os anos 1930 e 1940, a gente tem aí uma separação da sociologia em relação às outras ciências sociais, particularmente em relação à antropologia, né, que estuda as diversas culturas humanas, e a própria história. Tá? Então você tem aí uma separação, isso é muito interessante. Em 1933, a gente destacou aqui a criação da Escola Livre de Sociologia e Política, lá em São Paulo, a ELSP. Foi um outro passo muito interessante, né, da sociologia no Brasil. Em 1934, entre 1934 e 1935, a gente tem na USP, a Universidade de São Paulo, e na UDF, a Universidade do Distrito Federal, o início da formação de sociólogos, né? Uma formação voltada dentro da Faculdade de Filosofia, mas uma formação específica para sociólogos. Com que finalidade? Trabalhar em órgãos do governo, é bom lembrar, eu falei 34 e 35, dentro da era Vargas. Isso é bastante interessante. Né? Você tem aí a formação de sociólogos dentro dos cursos de filosofia, a especialização em sociologia, como se fosse uma pós-graduação hoje. A finalidade era o quê? Formar sociólogos para trabalhar em órgãos do governo, tá? E também no ensino médio, né? Nas escolas normais, o curso de formação de professores. Né? Então isso deu entre 1934 e 35. E a USP e a UDF, elas foram pioneiras nessa ação aí. Tá? É interessante a gente destacar que nesse momento aí a gente tem a entrada aqui no Brasil e a participação nessas universidades de diversos professores estrangeiros, tá? Inclusive o grande Claude Lévi-Strauss, tá? Nesse período aí, entre 34 e 35. Muito bem, entre 1950 e 1960, nós temos aí a disseminação, né, de faculdades de filosofia, ciências e letras no Brasil. E a sociologia passou a fazer parte definitivamente do currículo das chamadas ciências sociais. Tá? Então isso é um histórico bem interessante, né, dos primórdios da sociologia no Brasil. Entre os grandes nomes da sociologia, claro, a gente tem
grandes nomes, ficaria difícil falar em todos eles, em função do tempo que a gente tem, a gente destacaria quem aqui? A gente destaca, em primeiro lugar, Gilberto Freire. Tá? Gilberto Freire viveu entre 1900 e 1987 e foi autor de uma obra, né, célebre, que foi Casagrande e Senzala. Tá? Qual a importância de Casagrande e Senzala? Casagrande e Senzala foi importante porque, pela primeira vez, alguém, né, rebatia as teorias racistas e eugenistas que até então existiam no Brasil, principalmente, né, no campo antropológico. Nina Rodrigues, por exemplo, que era etnólogo, antropólogo, etc., ele era um eugenista. Tá? E o Gilberto Freire, ele combateu essa eugenia, esse racismo e procurou, né, defender nessa obra tão importante, que foi Casagrande e Senzala, procurou defender a importância da participação do africano, do negro africano particularmente, na formação da cultura e da sociedade brasileira. Tá? Então ele foi muito importante nesse sentido, por esse combate que ele fez, né, a essas teorias racistas e eugenistas. Foi uma obra bastante polêmica na sua época. Inclusive ele foi muito criticado. Né? Foi muito criticado porque muita gente acusou o Gilberto Freire de estar tentando provar com Casagrande e Senzala que o Brasil era uma grande democracia racial e tal, né? A gente sabe que essas críticas ocorreram, mas a importância dele, do trabalho dele, é inegável. Depois ele ainda escreveu Sobrados e Mucambos, uma espécie de continuação do Casagrande e Senzala. Então realmente ele é um nome que não pode ser esquecido. Depois a gente lembra aqui Florestan Fernandes, que viveu entre 1920 e 1995. Muita gente considera o Florestan Fernandes o mais importante sociólogo brasileiro. Por quê? Porque ele foi pioneiro nas reflexões críticas sobre as desigualdades sociais no Brasil e as contradições de classe. Florestan Fernandes teve uma infância pobre, a história de vida dele é muito interessante, né? Ele teve que fazer o curso aí de supletivo, né? Começou a estudar muito tarde, mas se tornou um grande nome da sociologia brasileira. Para muitos, conforme eu disse, o maior de todos, sociólogos brasileiros aí de todos os tempos. Tá? Eu também não poderia esquecer aqui de citar o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, que era um historiador, né? Foi um grande historiador, viveu entre 1902 e 1982, mas também foi um grande sociólogo. Ele coordenou uma grande coleção aí sobre a história do Brasil, que foi a História Geral da Civilização Brasileira. E escreveu um livro também que é, assim, emblemático, né? Que foi o Raízes do Brasil. Tá? Um livro muito voltado para a sociologia. Daí o fato dele ser apontado também como um nome importante da sociologia brasileira. Um aspecto bastante interessante, que a gente também não pode deixar de falar, que ele foi o cara que introduziu os estudos de Max Weber no Brasil, que é o outro grande nome da sociologia. Tá? E um outro aspecto muito citado nele é o conceito ou a teoria que ele criou do homem cordial brasileiro. O que seria esse homem? Depois de estudar muito, né, o perfil da sociedade brasileira, ele falou sobre esse conceito, né, do homem cordial brasileiro, que seria caracterizado por uma amabilidade aparente, quer dizer, aparentemente um cara muito cordial, muito amável, que na verdade não é isso, tá? É patriarcal, tá? Machista, patriarcal, e um homem que também não sabe distinguir o público do privado. Né? Isso é uma realidade, é uma característica que a gente vê muito, né, no homem brasileiro. Essa questão da aparente cordialidade, uma amabilidade também aparente, e ele é incapaz, né? Se vê muito isso aí na classe política e etc. Não só na classe política, mas também de um modo geral. Né? O brasileiro ele não sabe separar o que é público e o que é privado. Né? Ele se aposta na realidade, infelizmente é uma questão cultural, né? Ele acaba misturando as duas coisas. Então essa teoria do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda também é bastante interessante. Tá? Então são esses três nomes que a gente destaca, é claro, existem muitos outros mais, né? Mas infelizmente não tem tempo aqui para a gente destacar todos. Tá? Então assim, essa foi assim a evolução da sociologia no Brasil. Tá? Durante o regime militar, é bom só para entornar o papo aqui,
A sociologia ela foi retirada do ensino médio, a filosofia também, depois acabou voltando, claro, um currículo totalmente adequado aos interesses do sistema, não é? E depois, com o processo de redemocratização, a coisa voltou aí com carga total, né? Hoje em dia, sociologia e filosofia fazem parte aí do currículo do ensino médio. Gostou do vídeo? Então faça que nem a Laís, né? Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, que a gente vai ter imenso prazer em atender, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse conteúdo aí, não esqueça de fazer o seu comentário, não deixa de conhecer o nosso Instagram, porque ele está lotado de novidade. Eu estou esperando a sua sugestão e o seu comentário. Um grande beijo e um abraço polis para vocês.